Oi, gente. Continuando com as notícias relativas ao escândalo no INSS, eu quero trazer em mais detalhes uma fala que eu comentei no meu vídeo anterior sobre esse assunto. A fala do Vinícius de Carvalho, o ministro da Controladoria Geral da União, que disse que o ovo da serpente foi chocado no ano de 2021 e no ano de 2022. Anos em que estava o governo Bolsonaro no poder, não é? Vamos à fala da Controladoria Geral da União, que está no centro de uma das mais importantes investigações sobre fraudes administrativas envolvendo o Instituto Nacional de Seguro Social. Em entrevista à Voz do Brasil, concedida na quarta-feira, o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, detalhou os desdobramentos da apuração, E ele disse o seguinte: segundo o ministro, a origem do problema remonta a 2021 e 2022, quando diversas associações firmaram acordo de cooperação técnica com o INSS. Essas entidades fraudadoras fizeram acordo de cooperação com o INSS para começar esses descontos antes de 2023, e muitas delas em 2021 e 2022. Então foi uma espécie de ovo de serpente que foi chocado em 2021 e 2022 e antes também, e que gerou esse problema que todos nós identificamos, apuramos e coibimos com muita firmeza. A CGU identificou aumentos expressivos nos valores de descontos a partir de 2017. Quem é que estava no poder em 2017? Alguém lembra? Era o governo Temer. E aqui vale a pena fazer uma ponderação muito importante. O governo Temer, logo que foi instalado, ele fez o ponte para o futuro. Quem tem memória, quem estuda ou que leu na época sabe do que eu estou falando. E o ponte para o futuro era, com esse nome bonitinho, era na verdade o desmonte do Estado brasileiro. Era o desmonte das estatais, privatizações e fim de agências reguladoras. Ora, o que estava por trás disso? Quando você destrói e desmonta as agências reguladoras e as que fazem a fiscalização, você favorece fraudes e corrupção. Foi exatamente isso que o governo Temer, quando tomou controle, começou a fazer. Favorecer isso daí. Aí, quando o Bolsonaro foi eleito, essa agenda que já estava em curso no governo Temer, ela entrou em modo turbo. Ela veio com tudo. Enfim, voltemos à fala da CGU. A partir desses indícios, a Controladoria iniciou uma auditoria que resultou na deflagração de uma operação conjunta com a Polícia Federal. Os auditores da CGU quiseram entender o que estava acontecendo. Fizeram a auditoria. Por conta disso, detectou essa fraude. E no meio desse processo de investigação, a Polícia Federal também estava investigando esse assunto e se gerou uma operação feita há 2 semanas atrás, afirmou o ministro. A ação contou com a participação de mais de 800 agentes da Polícia Federal e 80 auditores da CGU. De acordo com a investigação, aproximadamente 7 milhões de aposentados tiveram descontos mensais aplicados em seus benefícios, supostamente em nome de associações, mas sem autorização formal. Diante da gravidade do caso, a CGU determinou a suspensão de todos esses acordos com essas entidades e a retenção dos valores que seriam repassados para eles em maio. Esses recursos serão restituídos aos beneficiários já nos pagamentos de junho. O ministro Vinícius de Carvalho também alertou para a responsabilidade de servidores públicos que podem ter contribuído com a fraude. Tem gente aí nessa história que provavelmente atuou, operando com essas entidades e montando um esquema para tirar dinheiro dos idosos e das idosas brasileiras. Era o salário, uma parte do salário, um desconto que estava sendo feito no salário desses aposentados que estava indo para essas entidades sem autorização desses aposentados. Esses servidores serão investigados e os que forem descobertos participando desse esquema serão punidos. E sabe quem está ordenando que as investigações continuem e que cheguem a todos os responsáveis? O governo atual. O governo atual, diferentemente de governos anteriores que ficavam passando pano para a corrupção, está querendo investigar e que tudo seja descoberto. Aliás, tem uma reportagem exatamente sobre isso. Lula determinou ir às últimas consequências para responsabilizar os culpados pelas fraudes no INSS, diz o ministro da Previdência. Wolney Queiroz também disse que Lula pediu que ele cuidasse dos aposentados para que ninguém ficasse em qualquer tipo de prejuízo. Então todo mundo vai ser ressarcido, custe o que custar,
vai ter o ressarcimento, porque a prioridade é que os aposentados não sejam prejudicados. Aqueles que forem responsáveis serão responsabilizados, inclusive do ponto de vista criminal e do ponto de vista financeiro, para o Estado recuperar parte desse dinheiro, sim, né, da corrupção, né? E todas essas entidades também vão ser investigadas. As entidades que não estão investigadas são aquelas que não se encontraram provas para investigar. Inclusive, tem uma dessas entidades que não se encontraram provas, que é a entidade que trabalha o irmão do Lula. Isso deve aborrecer muitos bolsonaristas, porque a investigação da Polícia Federal não encontrou provas suficientes para incluir a entidade do Lula, do irmão do Lula, não é do Lula, do irmão do Lula, que não é dele. É uma entidade que ele participa, né? Que ele faz parte, que ele, enfim. E essa entidade não está inclusa por falta de provas. Prova é uma coisa muito importante, viu, bolsonaristas? Vocês vão ver isso no julgamento do Bolsonaro, porque as provas dos crimes dele em relação ao golpe são abundantes. E para condenar, precisa de provas. Mas, enfim. Além das medidas punitivas, a CGU está preparando um plano de reestruturação para tornar o sistema mais seguro. O objetivo é garantir que, doravante, qualquer desconto só possa ocorrer mediante autorização expressa do beneficiário. São pessoas que trabalharam a vida inteira, que têm direito à sua aposentadoria e que merecem essa proteção do Estado. Mas quem é que quer acabar com a aposentadoria? Vamos lembrar que a reforma da Previdência que aconteceu acabou com a aposentadoria dos pobres e foi aprovada durante o governo Bolsonaro com maciço apoio da direita e da extrema-direita, e de um Congresso que, enfim, se vende fácil, não é? A gente sabe disso, né? A fraude representa uma violação grave contra o direito de cidadãos que dependem integralmente de seus benefícios para sobreviver, e o caso reacende o debate sobre a responsabilidade do Estado na fiscalização dos convênios firmados com entidades civis. Mas o governo Bolsonaro, como eu mostrei em vídeo anterior, foi o governo que estava destruindo o Dataprev, que estava sucateando o Dataprev, que era justamente que é a instituição estatal que cuidava dos dados dos aposentados. Aí vem aquela questão: por que o governo Bolsonaro estava fazendo isso? Por que a maioria desses contratos foram assinados durante o governo Bolsonaro? Será que porque quando você desmonta as agências reguladoras, será que é quando você facilita o caminho e não dá autonomia à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União para investigar, as fraudes se multiplicam? A corrupção se dissemina? Gente, esse caso só está sendo descoberto porque o governo Lula está aí. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito, as fraudes iriam continuar e nada teria sido descoberto. E esse é um aspecto fundamental que vocês precisam compartilhar esse vídeo para as pessoas entenderem. Para as pessoas entenderem. A fraude vem lá de trás, começa no governo Temer. E começa num governo que estava destruindo gradualmente as agências reguladoras. Aí quando começa o governo Bolsonaro, aí isso daí entra no modo turbo de destruir as agências reguladoras e de fiscalização. Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.